Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, se é para o Senhor mais forte que você puder. Aleluia, glória a Deus. Sai do teu lugar, dá um abraço no teu irmão aí, aquele que você não viu ainda, aquele que falta abraçar. Diga que ele é uma bênção de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. E o tempo todo Deus é bom. Glória a Deus por isso, aleluia, aleluia. Aleluia. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Como é bom poder estar aqui após termos saído em uma missão do reino, e agora estamos de volta. Queridos, talvez você não veja, mas Deus está fazendo muitas coisas lá fora. Muitas coisas. Deus está fazendo milagres lá fora. E a cada dia que passa eu tenho visto isso. A cada dia que passa eu tenho presenciado isso. Eu estive em São Paulo esses dias, esse final de semana passado e mais alguns dias, justamente levando a palavra, justamente liberando a palavra sobre a vida de muitas pessoas ali. E foram momentos maravilhosos da presença de Deus. E o testemunho que eu trago é que pessoas têm sido transformadas, pessoas têm sido mudadas, pastores, líderes, têm confessado os seus pecados e têm sido perdoados, e Deus tem feito coisas lindas, maravilhosas. Nesse domingo passado eu aproveitei a oportunidade que eu estava por lá, e os meus livros que estariam sendo impressos lá, e nós já lançamos o meu livro lá nesta igreja mesmo, com esse tema, Rejeitados. Esse é o mais novo livro do pastor Sandro, né? Já está à venda. Se você acha que deve comprar, compre. Vou dizer uma coisa para você, você vai estar se abençoando com essa leitura. Esse livro chamado Rejeitados, ele tem um subtítulo, Quando Seguir a Cristo Significa Não Pertencer ao Mundo. É um confronto esse livro, ele nos confronta. E quando você adquirir esse livro, não fique só com você não, passe a outras pessoas, libere na vida de outras pessoas. Está fresquinho, saiu do forno. Esse livro nasceu de experiências, nasceu de comunhão com Deus, nasceu de tudo aquilo que eu já vivi no meu ministério, na minha vida. E esse livro fala muito, né? Hoje eu tive um testemunho sobre esse livro de uma pastora lá de São Paulo. Ela disse que Deus falou muito com ela e ela entendeu o propósito desse livro. Então, eu digo para você, eu estou muito feliz, porque o Senhor me deu a graça de poder escrever para aqueles cristãos que estão dentro da igreja e que muitas vezes tentam se adequar ao mundo. Nós não podemos fazer isso. Então esse livro vai chamar a sua atenção. Ele também está na Amazon, tá? Está na Amazon. E você vai poder comprar pela Amazon, mas só que na Amazon ele só está digital, tá? Só é digital, você vai conseguir comprar ele digital. Aqui ele está na igreja, trouxe alguns exemplares, não fiz muitos exemplares, primeiro que eu não tenho ainda essa condição toda. Nós fizemos apenas 40 e temos mais ou menos quanto ainda? 20 lá, Emílio, algumas coisas assim. 22 livros apenas, né? Então, vocês percebem que lá em Goiânia, lá em São Paulo, a igreja é pequena e todos os irmãos, pode dizer assim, compraram. Eu fico muito feliz por isso, porque eles estão sendo impactados pela palavra, pela mensagem que sai deste livro que o Senhor nos colocou, né? Ser rejeitado nunca foi algo estranho à história da fé. Nunca foi algo estranho. E muitos estão achando estranho, mas não é. É muito natural o crente ser rejeitado pelo mundo. Então, se você deseja, né,
É só no final do culto procurar a Emily, a pastora Andréia, ela vai estar lá para lhe atender, né? Para quem não conhece, minha filha Emily está ali. Ela veio para o aniversário do vô, de 90 anos. Né? Meu pai hoje fez 90 anos. E nós estivemos ali também com ele hoje. E foi muita bênção. E ai de mim se não chegasse lá, né? Eu ia ser desertado. E Deus é bom, queridos. Próximo domingo é um recado muito importante. Próximo domingo, nós começamos às 8 da manhã. O que vai ser, pastor? Nós teremos a escola School 28. O que é School 28? Escola Mateus 28. O que é, pastor? É uma escola de ganhar. E ela será ministrada em 2 domingos. É uma escola pequena em 2 domingos. 2 ou 3 domingos, não lembro. E essa escola vai capacitar. Você precisa se inscrever com a seminarista Cláudia. Está ali, ó. Fica de pé, irmão Cláudia. É importantíssimo. Por quê, pastor? Porque nós vamos confeccionar material e, sem saber a quantidade, não tem como confeccionar. Não tem como nós fazermos para ficar estragando, não. É um requisito para toda a igreja. Eu quero convocar toda a igreja a participar desse treinamento do Ganhar Mateus School 28. É muito importante que você participe, para que nós possamos preparar a igreja para poder se comportar, para poder aprender como falar de Jesus a um amigo, a um colega. E nós teremos um tempo muito maravilhoso, será uma manhã muito maravilhosa. É como se fossem nossas escolas dominicais, né? Então, a partir das 8 da manhã, nós começamos. Pastor, posso chegar às 8h30? Não, 8 horas da manhã. Porque 8 horas da manhã nós começamos. E aí aqueles que estão inscritos, se quiserem, que nós teremos um intervalo de 20 minutos, como sempre temos, e vai ser um intervalo para um lanche, para a gente estar junto. Então, se você quer trazer alguma coisa, procure a irmã Cláudia, né, e se combinem. A irmã Cláudia vai fazer um grupo de WhatsApp para este curso, para esta escola. Pastor, quem pode participar? Qualquer pessoa de qualquer igreja que queira participar também venha participar, né? Não vai ter custo esse curso para a igreja, né? Não vai ter custo, porque não tem livro, não tem nada, mas é preferível que você se inscreva e diga: eu estou chegando, eu vou participar, é muito importante, eu quero viver isso, né? Então, é importante que você participe. Então, dê o seu nome à seminarista Cláudia e ela vai fazer esse grupo e ela vai dar todas as instruções ali no grupo. Louvo a Deus pela vida da seminarista Cláudia, que tem nos ajudado muito, graças a Deus. É a coordenadora dessa área de ensino da igreja e tem me apoiado, nos ajudado. Glória a Deus pela sua vida, irmã Cláudia. Você, seu esposo, sua família, louvo a Deus pela vida de vocês, porque você está bem no centro de tudo, que é o ensino na igreja, né? Então, nós já formamos 2 turmas, uma turma de Escola da Vida, quer dizer, 2 da Escola da Vida, e uma turma agora formada da trilha do conhecimento, trilha do crescimento. Isso é muito importante e tem sido fenomenal. Nós estamos formando agora, no final do mês, mais 18 alunos ali em São Paulo, 18 alunos da Escola da Vida, né? E já estamos visualizando uma nova turma da Escola da Vida. Algo desafiador, queridos. Fazer com que a igreja avance em graça, em conhecimento e possa crescer em Deus. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. O objetivo que Deus colocou no meu coração é trazer ensino, para que cada um saiba a sua missão e possa desenvolver a sua missão. Então, fique atento para isso, porque através do conhecimento, você entendendo a sua missão, o seu propósito, essas cadeiras não ficarão mais vazias. Essas cadeiras serão preenchidas com discípulos que o Senhor vai entregar nas tuas mãos. E esses discípulos vão estar aqui celebrando conosco ao Senhor. Amém? Tempo de maturidade. As escolas trazem maturidade, né? E eu tenho estado feliz com isso. Pastor, mas não tem mais, irmãos. Eu sou feliz com o meu Deus. Amo o Senhor de todo o meu coração. E essa palavra que eu quero trazer hoje a vocês é muito importante. Muito importante. Mas antes quero agradecer aos irmãos que participaram da feijoada. Estiveram trabalhando na feijoada para avançar com o Ministério de Infantil.
que mês que vem agora temos a escola bíblica de férias. E ainda não chegamos ao valor que precisamos chegar. Mas vamos trabalhar para esse valor. Vamos trabalhar para isso. Queridos, também eu peço oração pelo pastor, nós, pelo Ministério Pastoral, porque nós estamos precisando de um carro para poder dar prosseguimento à obra, para fazer muitas coisas, e isso tem nos impedido de, muitas vezes, fazer aquilo que é preciso ser feito. E eu não tenho me locomovido tanto também para evitar gastos na igreja, que não estamos com valores tão disponíveis para gastos, mas Deus tem suprido as nossas necessidades, e é por isso que eu peço que vocês orem pela família pastoral, para que nós possamos ter esse veículo para continuar nesta obra, para continuar fazendo e alcançando vidas, visitando e fazendo aquilo que é a missão de um pastor, de uma família pastoral. Amém? 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 Então orem por nós. Essa palavra nasceu, engraçado, nem engraçado, é algo tremendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu já falo sobre isso, Mateus 24, verso 35, abre a sua Bíblia, eu mandei para vocês aí. Não, meu Jesus, só um pouquinho, irmãos, deixa eu mandar para aqueles meninos abençoados ali, porque senão eles não vão poder colocar os slides para você. Deixa eu só enviar aqui para eles. Oh, Deus bom. WhatsApp, tá, irmãos? Pronto. Chegou aí? Ótimo. Então vamos lá. Então vamos, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24, verso 35. É muito importante isso. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quantas vezes nós chegamos diante de situações que parecem não ter solução? Também vamos falar de médico, claro, às vezes você vai no médico, leva seus exames, foi o meu caso, você recebe um diagnóstico difícil, e eu tive ao médico esses dias e ele me mandou fazer uma ressonância, e eu fiz a ressonância aí no meu ombro, e deu que eu estou com o meu tendão quase partido, né, e que eu precisaria evitar muitas coisas. E eu digo para vocês, queridos, que isso não me impede de louvar a Deus, isso não me impede de fazer a obra do Senhor. Isso só me impede de carregar peso, né? E aí eu saí aqueles exames ali, eu falei: Senhor, por que tudo isso está acontecendo, e isso e aquilo? E o médico disse: está acontecendo isso e isso com você. Então vamos fazer alguns exames e depois eu vou orientar, fazer algumas orientações para você. Recebi esse diagnóstico. Difícil é para uma pessoa que não fica quieto, para uma pessoa que está sempre querendo fazer alguma coisa, é muito complicado. Até para escrever, digitar, muitas coisas fica difícil. É nesse momento, queridos, de dificuldade que nós temos um diagnóstico que surge algumas perguntas. E agora? Quanto tempo eu tenho? Quem está com o diagnóstico aí final? Nós temos aí, acho que é o irmão da irmã Ivanilde, que não está muito bem, né? E a palavra para ele é essa: e agora? Quanto tempo eu tenho? O que vai acontecer comigo? É palavra para muitos de nós. Nós ficamos preocupados e receiosos, e aí as circunstâncias falam, os problemas falam, as pessoas falam, o medo fala. Sabe, queridos, mas existe uma pergunta fundamental para nós, e essa pergunta eu fui confrontado com ela. A pergunta é: quem tem a última palavra sobre a sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você. Quem tem a última palavra sobre a sua vida? E é nisso que surge esse tema. O tema dessa palavra é a última palavra. A última palavra. Eu lembro que quando Deus falou isso comigo, foi justamente numa segunda-feira. Em uma segunda-feira, aqui no culto de segunda-feira, ouvindo uma mensagem pregada pela nossa irmã Regina sobre a mulher do fluxo de sangue. E
algo chamou minha atenção. Como assim, pastor? Sim, imagina, eu estava pregando, sua mulher de fluxo de sangue, eu estava ali sentado ouvindo. E veio a mim, o Espírito Santo me fez alguns questionamentos. Eu lembro que a irmã Regina pregou sobre esta mulher, dizendo que a mulher tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada imediatamente. Mas a segunda parte foi que me deixou, que o Espírito Santo me incomodou. O mais importante aconteceu depois. O mais importante aconteceu depois da cura daquela mulher. E foi aí que o Espírito Santo falou comigo. E foi aí que nasceu essa mensagem, nasceu essa palavra. Olhe, presta atenção. Aquela mulher atravessa, como a irmã Regina pregou. Tanta gente, ela tinha uma hemorragia, ela tinha sangue correndo. E uma pessoa assim, que sendo judia, não podia estar no meio do povo. Nós ouvimos essa palavra da irmã Regina falando. Mas algo mais importante aconteceu depois que ela toca nas vestes de Jesus. Jesus fala, alguém me tocou, alguém me tocou. Todos nós conhecemos esse texto, sim ou não? Todos nós conhecemos. Mas o que me chamou a atenção é que a cura já havia acontecido, sim ou não? Agora presta atenção. Ela foi curada e Jesus diz assim, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E os apóstolos dizem o quê? Mas tem tanta gente empurrando o Senhor, tanta gente tocando. De mim saiu o poder. Eu olhando esta palavra, e eu fui ministrado de uma forma tremenda. Quando aquela mulher se esconde, o texto diz que aquela mulher estava com medo de se apresentar, mas ela teve a coragem e se apresentou. Foi eu, Senhor, que te toquei. Agora, o mais importante é o que Jesus declara, depois que aquela mulher é tocada, e depois que aquela mulher é curada. Foi aí que Deus mexeu comigo, que o Espírito Santo falou muito comigo. Ele falou, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Que isso, pastor? Aqui, queridos, quando Deus me dá o tema dessa palavra, a última palavra. A última palavra é do Senhor Jesus na nossa vida. Ele disse assim comigo, está vendo, filho? Ela tocou, ela foi curada. Mas ela precisou se apresentar diante de Jesus, para Jesus confirmar a cura dela. Quem está comigo? Jesus declara, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Sabe, e aí eu comecei a observar os evangelhos, e eu comecei a perceber um padrão nesse evangelho. Um padrão, queridos, que em todos os milagres, queridos, a última palavra era de Jesus. Não era a segunda, não era a terceira, a última palavra era de Jesus. Em todos os milagres, sem nenhuma exceção. Então eu passo a discorrer nesta palavra, dizendo que a última palavra de Jesus é maior do que qualquer diagnóstico. Olha o que eu estou dizendo para você. Não é o que o médico disse para você. Não é o que o médico falou para você. Hoje no aniversário do meu pai, eu entendi por que Deus fez isso. Assim que eu cheguei no aniversário do meu pai, eu vi o meu primo. Meu primo forte, corado, bonito, né? Só que ele estava andando com duas bengalas. Duas bengalas, mal conseguia andar, mal subia com muita dificuldade. Deus ministrou no meu coração assim, você vai orar por ele. Eu abracei ele e disse, primo, eu vou orar por você. Antes de eu ir embora, eu vou orar por você. E aí eu conversando com ele nesse momento, ele disse assim, o médico não sabe o que eu tenho. Eu não posso tomar nenhum remédio, porque não descobre o que eu tenho. Ninguém descobre o que eu tenho. E eu disse para ele mais uma vez, eu vou orar por você. E eu saí, fui cumprimentar meus pais, cumprimentar meu pai, cumprimentar meus primos, meus tios, todo mundo, sem nenhuma exceção. E chegou perto da hora de ir embora e eu fui até a mesa dele, ali fiquei sentado e nós conversamos por um bom tempo, e conversávamos. E na hora que a pastora olhou para mim, dizendo que estava na hora, que ela precisava chegar mais cedo, né? Que é a mulher que manda, vocês sabem, né? E aí já me preparei, falei, primo, eu estou indo embora, mas antes eu quero orar por você. Fica de pé. E ele ficou de pé, segurando na cadeira, e eu olhei para ele e falei, olha, tem uma palavra para você. Eu quero que você entenda que tudo que as pessoas disserem, tudo que médico disser, tudo que eles disserem, eu quero que você entenda que a última palavra vem de Jesus para você.
A última palavra vem de Jesus para a tua vida. Eu disse, essa palavra eu vou trazer hoje à noite na igreja. Ele abriu os olhos e falou, E essa palavra é que Deus tem a última palavra sobre a tua vida. Sabe, eu comecei a ativar a fé dele. E eu disse para ele, presta atenção, eu vou orar por você. E se eu orar por você, eu vou pedir a Deus que te cure. E aí eu impus as mãos sobre ele. E comecei a orar por ele. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, repreendi a enfermidade, decretei a cura, foi estar curado em nome de Jesus. Terminei a oração, ele parou, olhou para mim, eu olhei para ele, e eu disse assim, e agora? Você crê que está curado? Você tem fé? Estava a mulher dele e a cunhada dele. Você tem fé? Você crê que foi curado? E ele disse, eu creio. Então eu falei, tira essas bengalas. E agora anda. E ele começou a andar. Ele começou a andar, e virou e voltou, começou a andar. Eu falei, você está curado? Ele disse, eu estou. Então começa a correr. Ele começou a correr, foi lá no gramado, lá fora onde nós estávamos, e de longe foi, vem cá. E ele dobrou os joelhos, levantou as mãos para os céus e começou a agradecer a Deus. Aí eu disse, dobra o joelho, desdobra, vem cá, corre, vem cá. E na hora que ele chegou, eu disse assim, olha, peguei as muletas, peguei as bengalas e falei assim, se você voltar, se você tocar nisso aqui, se você colocar as tuas mãos nisso aqui, é porque você tem dúvida da tua cura, do teu milagre. Isso aqui não faz parte mais da tua história, isso aqui não faz parte mais de você, porque é a última palavra de Jesus. E depois eu disse, tá bom, estou indo embora. Deus te abençoe. Isso num canto, enquanto todos estavam festejando, com cerveja, com tantas coisas ali, aquela bagunça, com forró, com tudo. E Deus ali no meio faz um milagre. Sabe o que é mais forte, queridos? É que quando nós já íamos embora, infelizmente não deixaram a gente ir embora, porque tinha que cantar parabéns para meu pai, e na hora do parabéns, eu olho para trás e ele está andando para cima e para baixo, sem bengala, sem nada, indo para um lado, para o outro, indo para um lado e para o outro. E a esposa dele assustada, o que estava acontecendo, glorificando a Deus e tudo mais. E isso me trouxe essa lembrança, que é a última palavra do Senhor. Deus ainda faz milagres, Deus ainda faz sinais, queridos. Quando a esposa e a cunhada começaram a ficar eufóricas, eu olhei para eles assim, segurei na mão deles assim, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor. É isso que nós temos que entender. A última palavra na vida do meu primo foi de Jesus. Jesus falou, eu quero, fica bom. O que nós estamos vivendo? Como estamos vivendo? A última palavra da nossa vida é de Jesus. E aí nós viemos embora, eu não sei nem o que aconteceu lá depois. Mas meu coração saiu muito alegre, sabe por quê? Porque eu pude entender que não importa a circunstância, o que você esteja vivendo. Se está empregado, desempregado, se está faltando dinheiro, se não está faltando dinheiro. A última palavra é de Jesus. Se você crê nessa última palavra de Jesus, o milagre vai acontecer na tua casa, na tua vida. Eu não sei onde você está preso, onde você está amarrado, se tua vida está uma desgraça. Eu não sei. Mas a última palavra na tua vida é de Jesus. Quem está comigo? A última palavra de Jesus é maior que qualquer diagnóstico. Nós vimos uma mulher do fluxo de sangue, 12 anos, ela ouviu diagnósticos negativos. Os médicos falaram, a doença falou, a exclusão social falou, mas quando Jesus falou, tudo mudou. Os médicos podem falar, a vida pode falar, tudo pode falar, mas quando Jesus fala, tudo muda. Quando Jesus fala, a história muda, tudo muda. Por quê? Porque a última palavra é dele. Talvez hoje você entrou aqui com uma situação que é quase irreversível para você. Ei, a última palavra é dele. Aquela mulher tinha gasto tudo que tinha, mas a última palavra foi de Jesus.
Quando Jesus fala, tudo muda, que Jesus diz: a tua fé te salvou. Vai, seja curada, a tua fé te salvou. A enfermidade não teve a última palavra. Jesus teve a última palavra. É a situação que você vive, a situação que essa igreja se encontra, que prestem atenção no que eu vou dizer. Eu confio, eu creio, Jesus tem a última palavra. Pastor, por que você é um homem desse? Porque eu creio em Jesus. Talvez você tenha recebido uma notícia difícil, ou esteja vivendo um momento delicado, eu não sei. Mas nada é maior do que o poder de Deus. Nada é maior do que a última palavra de Jesus. Quando Jesus fala, tudo muda. Mas sabe de uma coisa? Jesus não está mais aqui. Jesus não está mais aqui. E uma das coisas que os cristãos esqueceram, deixaram passar batido, estão esquecendo aqui. Jesus quer falar a última palavra através de você. Jesus quer dar a última palavra através da tua boca. E quando eu orei pelo meu primo, eu disse, a última palavra foi em nome de Jesus. Quem está comigo? Quem está entendendo? Ei, na tua casa, no teu lar pode estar tudo complicado. Teu filho pode estar dando problemas. Teu marido eu não sei, mas você tem que ter uma convicção, certeza. Que é a última palavra de Jesus. Mas Jesus usa a tua boca para liberar essa palavra. Meu marido não presta, libere a palavra. Meu marido presta, meu marido é salvo. Meu marido é de Jesus, porque a última palavra é dele. Quem está comigo? Nós temos que entender algo muito importante. Vamos olhar para o servo do centurião. Eu comecei a dizer... E vamos passear um pouquinho pela Bíblia hoje. Eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a estudar sobre isso. E uma das coisas é, outro exemplo claro, o servo do centurião, Mateus 8, versos 5 ao 13. Eu não vou ler, mas se você quiser gravar aí. O servo do centurião estava à beira da morte. À beira da morte. Mas o centurião, ele creu na autoridade da palavra de Cristo. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Vai, e como creste, te seja feito. Mais uma vez, a última palavra veio de Jesus. Irmãos, a última palavra não é de médico, a última palavra não é do teu pai, a última palavra vem de Jesus. Não acabou, a última palavra vem de Jesus. Os sonhos de Deus na tua vida não acabou, a última palavra vem de Jesus. Talvez você tenha dito com tua boca, acabou, não tem mais jeito para mim. Eu quero te dizer nesta noite, a última palavra sobre a tua vida vem de Jesus. Na mesma da hora aquele servo foi curado, sabe por quê? Porque o homem da palavra, o homem que tem o poder da última palavra, liberou. E aquele servo do centurião foi curado. Sabe, a palavra de Jesus, ela alcança lugares onde as nossas mãos não conseguem chegar. Testemunho. Eu lembro em um culto, nossa igreja ainda era ali em cima, em que antes de começar o culto, eu já estava se preparando, tudo direitinho para começar o culto, e uma irmã liga e diz, pastor, meu irmão está endemoniado aqui no sofá, a gente está segurando ele, e o negócio está muito difícil, o que a gente faz? O senhor pode vir aqui? Eu falei, não posso vir aí. Mas liga o telefone no Viva Voz, coloca perto do ouvido dele, e as minhas palavras foi, Satanás, sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Da mesma forma que Jesus deu uma ordem, pode ir, como tu creste, o teu servo está curado. Jesus não precisou ir lá, ele falou. Da mesma forma eu fiz, e o Senhor Jesus, a última palavra é dele. Quem está comigo? A última palavra é dele. E essa palavra se cumpriu, e na mesma da hora, o demônio que estava naquele jovem saiu dele, saiu daquela vida. E sabe o que aconteceu? Ele despertou, ele foi liberto completamente. Não porque o pastor Sandro orou, não, foi porque Jesus falou através do pastor Sandro. Vocês estão comigo? Jesus quer falar através de você.
Milagres não acontecem porque você, em vez de dar a sua vida, quer dizer, entregar a tua vida, a tua boca para Jesus, você está emprestando para o diabo para falar coisas, palavras de derrotas, de fracassos. Jesus quer falar através de você, porque através de você Ele tem a última palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante que você entenda. Não é o pastor Sandro é apenas o canal. Não é o fulano ou Beltrano, você é apenas o canal de Deus. Pastor, Deus faz milagres, mas Deus quer usar você para isso. Deus quer usar o instrumento dele, e nós somos instrumentos nas suas mãos. A palavra de Jesus alcança lugares onde nossas mãos não conseguem chegar. É muito importante que você entenda isso, é muito importante que a igreja entenda isso. Nós procuramos muitas vezes abrir a boca para falar que a igreja está vazia, que os GCs estão vazios, isso e aquilo, quando nós deveríamos abrir a boca, a última palavra de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus que esta igreja estará com a igreja lotada, ocupada, com 2, 3, 4 cultos. Eu creio, porque eu vou fazer parte desse mover, porque eu vou alcançar gente, eu sou instrumento de Deus nessa geração, nesse momento. Eu quero que Deus use a minha boca para liberar palavras de cura, de vitória e de milagres. A última palavra de Jesus. A última palavra de Jesus. Quantas pessoas estão recebendo, estão liberando a última palavra do diabo? Pela sua própria boca. A última palavra de Jesus é maior que as circunstâncias. Muito maior. Nós vemos aqui a filha de Jairo, em Marcos capítulo 5, verso 35 ao 42. Olha o que ele diz. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Quem foi que disse isso, gente? A tua filha morreu. Quem foi que disse? Quem foi que disse, irmãos? Os servos, a boca do homem. Olha o que o texto diz. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Quantas coisas nós decretamos o fim, quantas coisas nós dizemos: acabou, já era, não funciona, não tem jeito. Quantas coisas nós abrimos a boca para liberar, sem entender que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, sem entender que Deus tem um tempo dele, a hora dele. Então ele continua: porque ainda incomodas o mestre? Olha o que Jesus fez. Olha o que o texto diz. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Ele recebe a notícia que a filha estava morta. Jesus ignora e Jesus diz: não tenha medo, apenas creia. Quantas notícias ruins nós recebemos e nós nos afligimos, nós nos assustamos, nós ficamos com medo. E agora o que vai ser? Como é que vai ser? Nós olhamos para o futuro e vemos: meu Deus, a situação está preta, o negócio está difícil, não sei o que, e agora o que nós vamos fazer? Jesus tranquilo diz, Jesus ignora a notícia e Jesus tranquilo diz para a pessoa que precisava ouvir. O que ele diz? Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. E Jesus conduz. Então Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Gente o quê? Chorando e se lamentando em alta voz. Se eles soubessem quem tinha chegado lá, eles já estariam fazendo festa. Se eles soubessem quem já tinha chegado lá, eles estariam celebrando. Sabe por quê? Porque a última palavra de quem estava chegando ali era de Jesus. É muito importante isso. É muito importante que você saiba, que nós saibamos que a última palavra não é minha, a última palavra não é sua, a última palavra é de Jesus. É muito importante isso. Olha o texto continuando a dizer. Havia um alvoroço,
E olha o que Jesus fala. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tome consigo o pai e a mãe da criança. E os discípulos que, tomando consigo, que o acompanhavam. E entrou onde se encontrava a criança, tomando-o pela mão. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, 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 linda. Tomando o quê? Tomando quem, gente? Tomando quem? Tomando quem? Tomando quem? Eu não ouvi você falar. Tomando quem, gente? Quem? Tomando a criança. E o que é que ele diz? Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. Sabe o que significa Talita cumi? Sabe o que significa, irmãos? Menina, eu ordeno a você. Levante-se. Levante-se. E aquela menina ficou deitada. Foi isso? Foi isso, irmão? A palavra diz que aquela menina se levantou. E não demorou não, a palavra diz que foi imediatamente ela se levantou. Ela tinha 12 anos de idade. Ela levantou-se e começou a andar. Isso deixou todo mundo admirado. Quando chegaram as notícias da casa de Jairo, qual era a notícia? Que a menina havia morrido. A última palavra era dos homens, mas Jesus tem a verdadeira última palavra. Ele diz: não tenha medo, tão somente creia. Então nós olhamos a palavra que aqueles servos dizem: tua filha morreu. A multidão acreditava que tudo estava acabado. Todo mundo acreditava que tudo estava acabado. E ainda disseram: não perturbe o mestre, não perturbe mais ele. Deixa ele seguir a vida dele, deixa ele continuar andando. Não perturbe mais. Ei, presta atenção. Ainda que esteja morto, se você crê que Deus tem a última palavra, vai voltar à vida. Uma coisa que eu quero fazer ainda, que eu nunca fiz, mas eu quero fazer, é ir no cemitério e o Espírito Santo me ministrar a tomar um morto e falar: levanta e anda. Eu quero poder ouvir a voz de Deus falando, o Espírito falando assim: meu filho, vai lá e ore, que ele vai levantar. E eu vou lá pela fé e oro e digo: levanta-te em nome de Jesus. A última palavra é de Jesus, e até a morte obedece. A última palavra na tua vida é de Jesus. Enquanto Jesus não disser chega, não pare, não deixe de viver, continue lutando. Enquanto Jesus não disser acabou, continue. A medicina está dizendo uma coisa, todo mundo está dizendo coisas, todo mundo diz, todo mundo abre a boca, mas ignore. E esteja com o teu ouvido pronto para ouvir a última palavra, porque ela vem de Jesus. Ela vem de Jesus. Ouviram dizer: tua filha morreu. Todo mundo acreditava que havia acabado, mas Jesus diz: não temas, crê somente. Creia somente. E ao chegar a casa, ele tomou a menina pela mão. E o que é lindo é que ele declara: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Te mando, levanta. E ela volta à vida. Agora pega essa: quando todos dizem acabou, todos dizem acabou, Jesus diz: eu ainda não terminei com você. Quando todos dizem assim, acabou, não tem mais jeito, Jesus diz: eu não terminei com você. Você acha que eu não enfrento oposição? Você acha que eu não enfrento questionamentos ao meu ministério? Você acha que eu não enfrento questionamentos da forma que eu conduzo esse ministério, essa igreja? Você acha que eu não entendo e não sei as pessoas que questionam, que falam nas suas casas, nas suas tendas com outras pessoas? O Espírito Santo me mostra tudo isso, irmãos. Você acha que Ele não me mostra para onde eu devo caminhar, quem eu devo falar, como eu devo falar com as pessoas? E com quem eu devo falar, de quem eu devo falar, sim, me mostra. É muito importante que nós possamos entender por quê, porque a última palavra é dele.
Essa oposição nós enfrentamos porque as pessoas não entendem, não estão na mesma visão espiritual, não estão na dependência do Espírito Santo, não estão ligadas, queridos, ao quê? Alinhadas à palavra, e sempre é o que acham, porque estão vendo com os olhos físicos. Queridos, a última palavra é de Jesus. Talvez nós estamos vendo com os olhos físicos uma situação difícil nesse ministério, nessa igreja, queridos, mas eu não olho com os vossos olhos, eu olho com os olhos do Senhor, porque a última palavra é dele. Ele deu promessas para este lugar, ele deu promessas para a tua vida, ele deu promessas para esses ministérios. Há promessas de Deus sobre a minha vida, a última palavra é dele. Eu não acato, eu não aceito, eu ignoro qualquer palavra que seja palavra de derrota, de fracasso, disso ou daquilo, ou que conduz por aqui ou por ali. Eu rejeito essas palavras e eu digo, eu creio que Jesus tem a última palavra na minha vida. E você precisa entender isso. Eu estou desanimado, eu vou desistir. Tudo bem, a decisão é sua, não é de Jesus. Às vezes é difícil. Mas a última palavra precisa vir de Jesus na tua vida. A pior coisa, queridos, que muitos pensam é você conviver com pessoas que sorriem para você, mas por trás discordam de você, falam de você. Mas não é. Por quê, pastor? Porque a última palavra é de Jesus. E é a única palavra que eu aceito. É a única palavra que me move. Se eu estou aqui hoje vivendo isso aqui com vocês, passando lutas com vocês, é porque eu creio na última palavra, que é de Jesus. É de Jesus a última palavra. Não é de Jesus. E se ele disser, vai acontecer. E ele disse, e vai acontecer. A última palavra de Jesus é maior que o poder das trevas. Quem conhece a história do filho da viúva de Naim, da cidade de Naim? Quem conhece a história? Jesus chega com a grande multidão e enxerga outro povo caminhando, carregando o que? Um caixão, com o único filho daquela mulher. Já era viúva, agora perdeu o filho, e caminhando, e caminhando. Eles estavam indo para onde, gente? Para o fim, sim ou não? Que era o enterro, sim ou não? E Jesus olha e diz assim, não é o fim. Quem tem a última palavra sou eu. E lá vai Jesus. Dá uma parada, para tudo aí. Toma na mão esse filho e levanta ele, ressuscita ele, ele senta no caixão. Mas pastor, era um cortejo fúnebre, meu irmão. Olha a situação, era um cortejo fúnebre. E nós sabemos que o cortejo fúnebre termina onde? No buraco, na terra. Mas Jesus entra no meio. Ele diz assim, morte, a última palavra não é sua. Não é. E Jesus para o cortejo. Olha o caixão. E o que ele diz? Jovem, eu te digo, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. Nem mesmo funeral é definitivo quando Jesus decide agir. Nem mesmo a morte é definitiva quando Jesus decide agir. A quem você serve? A última palavra de Jesus é maior que o poder das trevas. Nós vemos uma outra palavra tremenda lá em Mateus 15, 21 a 28. A mulher cananeia, quando a mulher começa a gritar, filho de Davi, e ela começa a falar, olha, eu tenho um filho, uma filha, é isso mesmo, olha, minha filha está terrivelmente atormentada, endemoniada. Mesmo enfrentando obstáculo, ela permaneceu firme. E o que Jesus fala para ela? Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus diz, olha, eu não tenho que dar o pão, eu não vim para vocês. E aquela mulher se humilha. E aquela mulher diz, até os cachorrinhos comem do que sobra, das migalhas. Ela estava se comparando a um cachorro, porque ela queria comer das migalhas. Porque Jesus disse que veio para os judeus e não para
outros povos. E aquela mulher com aquela fé, aquela humilhação, aquela dedicação, aquela mulher, eu posso entender aquela mulher assim, peraí, eu vou me humilhar, porque eu creio que Ele tem a última palavra. Ela ouviu falar de Jesus em todos os lugares, os milagres, mas Ele tem a última palavra. E isso despertou Jesus, isso impactou Jesus. E Jesus declara: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como desejas. De quem foi a última palavra? De quem foi a última palavra, irmãos? Levanta a tua mão direita e diga: foi de Jesus. A sua filha foi liberta na mesma da hora. Agora aprenda, nenhuma força maligna pode resistir à palavra de Cristo. Nenhuma força maligna pode resistir à palavra de Cristo. A última palavra, queridos, ela é maior que a morte. A última palavra de Jesus é maior que a morte. Olha para Lázaro. Quantos dias já havia morrido? Já estava podre e fedendo. Podre e fedendo. O túmulo já estava fechado. A decomposição já havia começado. Mas Jesus deu um grito. Jesus chega diante do túmulo e diz: tira a pedra. Não, Senhor, já está fedendo, não vai mexer não. Vai fuçar isso aí, vai ficar podre, vai invadir aqui. E todo mundo vai sair correndo de tanto fedor, disso, daquilo. Sabe por que Jesus fez o que fez? É porque Ele sabia quem Ele era. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Porque se você soubesse, muita coisa da sua vida seria diferente. Então Jesus diz: tirem a pedra. E sabe o que é mais lindo? Jesus levanta a voz e diz: Lázaro, vem para fora. Ele falou 2 vezes? Não. A Bíblia diz que Lázaro veio para fora. O morto saiu. Que agora estava vivo. Por quê? Porque a última palavra vem de Deus. A última palavra de Jesus produz milagres. A última palavra de Jesus produz milagre. O paralítico de Cafarnaum, Marcos capítulo 2, verso 11 e 12. O que Jesus fez com ele? Olha, teus pecados estão perdoados. Ora, eles: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou, tomou seu leito e foi para casa. Todo mundo olhava e dizia assim: esse não tem mais jeito. Esse vai morrer assim, deficiente, numa cama. E é o que muitas vezes nós temos. É o que muitas vezes nós fazemos. Nós dizemos: não tem mais jeito. Nós dizemos: acabou, eu não vou fazer mais isso. Não dá mais. É o que todos pensavam. Mas Jesus perdoa os pecados daquele homem. E Ele diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Pega teu leito, vai para casa. O homem se levantou imediatamente. Aprenda uma coisa: o milagre acontece quando a palavra de Jesus encontra um coração disposto a obedecer. A palavra de Jesus gera um milagre quando ele encontra um coração que está disposto a obedecer. Se aquele paralítico tivesse olhado para ele, lê o texto, Jesus não falou: eu quero que você fique bom, fique bom. Jesus não falou para ele: que tuas pernas voltem, que teus braços estiquem. Jesus apenas falou para ele: levanta-te. Vocês estão entendendo o que é falar para um deficiente? Levanta-te. Ele poderia ter parado: Jesus, tem como você de orar pelas minhas pernas, pelos meus braços, para eu poder levantar? Não.
Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei, queridos, só basta uma palavra de Jesus. A última palavra dele, tudo muda. Aquele homem obedeceu, por isso que o milagre veio. Agora diga comigo assim: obediência. Diga não, obediência gera milagres. Vocês repararam que Jesus não falou, não curou, só deu uma ordem, e através dessa obediência que ele foi curado? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A última palavra continua sendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Jesus enviou os discípulos, eles não foram com suas próprias autoridades. Eles não foram. Até Judas foi junto, sim ou não? E Judas também voltou celebrando: ah, Senhor, os demônios saem em teu nome. Em teu quê? Não era o nome de Judas? Não era no nome de Pedro, de Tiago, de João, isso e aquilo? Não. Não. Olha, quando eles retornam, eles disseram: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Não é por você, é por causa de Jesus. Não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Nós somos apenas o canal por onde passa o milagre, a cura, sinais e maravilhas. E aí, o que aconteceu? Jesus havia dado autoridade. Jesus havia dado poder. Mas tudo isso estava no nome dele. Tudo isso, a chave, era o nome dele. Porque ele é a última palavra é dele. Os discípulos expulsavam demônios, os discípulos curavam enfermos, os discípulos realizavam milagres, mas tudo acontecia porque a última palavra era pronunciada em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Agora aprenda isso. O nome de Jesus é o selo do milagre. O nome de Jesus é o selo do milagre. Levante sua mão direita e diga isso. Diga de novo. Agora diga com voz de filho e filha de Deus. O que falta para o seu milagre? O que falta? Um homem procurou Jesus. Está lá em Marcos 9:24. Ele disse: eu creio, Jesus, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Jesus, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele reconheceu a sua limitação. Ele reconheceu a sua limitação. Ele reconheceu que precisava confiar mais. Que precisava confiar mais. E por causa disso, desse reconhecimento, Jesus realizou o milagre. Ele reconheceu que precisava de mais fé, que precisava acreditar, que precisava crer mais. Ele reconheceu. E por causa disso, queridos, Jesus realizou o milagre. Em outras palavras, ele se esvaziou do orgulho, do seu ego. E ele disse: Senhor, ajuda-me na minha fé. Ajuda-me nessa minha falta de fé. Talvez hoje o que esteja faltando não seja mais uma tentativa humana. Talvez esteja faltando para você entregar a última palavra para Jesus. Viva e deixa Cristo dar a última palavra.
Quero concluir essa palavra dizendo: a doença pode dar seu diagnóstico, mas Jesus tem a última palavra. As circunstâncias podem parecer definitivas, mas Jesus tem a última palavra. A morte pode parecer o fim, mas Jesus tem a última palavra. A promessa de Deus prevalece porque Jesus é a palavra viva. Todas as vezes que eu falar agora, você vai falar: mas Jesus tem a última palavra. Vamos declarar isso? A doença pode dar seu diagnóstico. Não, isso aí, essa voz aí não tem palavra nenhuma aí. Não tem. Com essa voz aí, nem o inferno está feliz. Continue assim. Onde está a fé nessa voz? A doença pode dar o seu diagnóstico. As circunstâncias podem parecer definitivas. O pecado pode aprisionar. A morte pode parecer o fim. É verdade? É verdade? É verdade? Presta atenção. A promessa de Deus prevalece, porque Jesus é a palavra viva. Mateus capítulo 24, verso 35, estou terminando, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem tem dado a última palavra sobre a sua vida? Essa é a pergunta. Quem tem dado a última palavra sobre a sua vida? Quem tem dado? Eu pergunto: medo? A enfermidade? As pessoas? As circunstâncias? Quem tem dado a última palavra na sua vida? Hoje você precisa declarar na sua vida. Declarar o que, pastor? Declarar que Jesus tem a última palavra sobre a sua casa, sobre o seu futuro, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, sobre a sua eternidade. Jesus tem a última palavra. Eu queria que vocês pudessem falar desse último slide aí. Está aí atrás. Declare isso. Está uma metralhadora, fica de pé. Irmão, se você não tem fé para falar isso, fica sentado mesmo. Fica sentado. Se você não tem fé, se você não crê, não fica fantasiando.